Olá, meus alunos do terceiro ano. Vamos a mais uma aula de física sobre resistores. Só que nós agora vamos estar, além de saber o que é um resistor, nós vamos estar trabalhando em associação de resistores. O que é um resistor? Resistor é um componente elétrico passivo que tem a função primária de limitar o fluxo da corrente elétrica em um circuito. A relação entre a tensão, corrente elétrica e resistência elétrica é descrita pela lei de Ohm. O objetivo do uso de resistores é diminuir a intensidade da corrente elétrica que passa nesse resistor aí. A primeira lei de Ohm, ela determina a diferença de potencial entre dois pontos de um resistor. É proporcional à corrente elétrica que é estabelecida nele. O U, que é a tensão, ou DDP, é igual à resistência elétrica vezes a intensidade de corrente. A tensão, o potencial elétrico, ou DDP, é representada pela letra V, que é volts. O R é a resistência, está minúsculo, mas lá em cima eu coloquei maiúsculo, resistência elétrica. E o I é a intensidade de corrente. Portanto, na primeira lei de Ohm, diz que U é igual a R vezes I. Exemplo, um resistor de 100 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 20 miliamperes. A DDP, que é a tensão, ou U, entre os terminais do resistor em volts é igual a quanto? O R é 100 ohms, ó, o símbolo aí de resistência. O I é 20 miliamperes. 1 miliampere é 10 a menos 3 amperes, então eu multiplico 20 vezes 10 a menos 3 e quero achar o U. O U é igual a R vezes I. Então, basta multiplicar o R, que é 100, vezes 20 vezes 10 a menos 3. Vou multiplicar 100 vezes 20. 1 vezes 2 dá 2, coloca mais um 0, vezes 10 a menos 3. Ou então, passa essas três casas aqui, ficam só o U. 2 é volts, não amperes. Na segunda lei de Ohm, nós temos a resistência, que é a propriedade do corpo que é percorrida por uma corrente elétrica. Vocês já estudaram esse item aqui. Então, resistência é a resistividade elétrica vezes o comprimento dividido pela área, tá? Vocês também já deram uma estudada sobre esse item aqui. Os resistores, eles podem ser associados. Então, a associação de resistores é um circuito que apresenta dois ou mais resistores. Há três tipos de associação: em paralelo, em série e mista. Ao analisar um circuito, podemos encontrar o valor do resistor equivalente, ou seja, o valor da resistência que sozinha poderia substituir todas as outras sem alterar os valores das demais grandezas associadas no circuito. Vamos um exemplo aqui de associação em série. Na associação de resistores em série, os resistores são ligados em sequência, aqui ó, 1, 2, 3 em sequência. Isso faz com que a corrente elétrica seja mantida ao longo do circuito, enquanto a tensão elétrica varia. A tensão varia, mas a corrente não. Nessa associação em série, nós podemos calcular a resistência equivalente de um circuito, que é a soma R1 mais R2 mais R3 mais quantos vocês tiverem. Olha aqui um exemplo. Nós temos uma associação de resistores. Se eu esticar isso aqui, ó, eu vou ter passando aqui, ó, dessa forma. Então, eu vou ter o resistor 1, resistor 2, resistor 3. Eu quero calcular a resistência equivalente nesse circuito. Então, como é que eu vou fazer a resistência equivalente? Eu vou somar o R1 com o R2 com o R3. O R1 é 4, o R2 10 e o R3 8. Na hora de colocar isso aqui, não importa como é que você colocou essa ordem, já que eles estão só em série. Somando, 14 mais 8, 22 ohms. Nós temos uma característica, ou várias características para as associações em série. Quais são elas? A intensidade da corrente é a mesma em todos os resistores, ou seja, se eu tiver uma intensidade de corrente, para me achar o U igual a R vezes I, se eu achar a primeira, eu já encontrei todas, né? A tensão, que é o U, na associação, é a soma de cada uma. O 1 mais o 2 mais o 3. E a resistência equivalente é a soma, como nós já vimos no exemplo anterior. Vamos ver um novo exemplo aqui. A diferença, quer achar a diferença de potencial de uma associação em série de dois resistores de resistência 10 ohms e 100 ohms. E a diferença de potencial diz que é 220 volts.
Qual a diferença de potencial entre os extremos do resistor 10? Que acha só no 10. Aqui tem o resistor 1, que é 10, e o resistor 2, que é 100. Então, achei a resistência equivalente. 10 mais 100, 110. E uma tensão total, que é 220. Mas só que ele quer saber apenas de um, só desse de 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula, U igual a R vezes I, que está aqui, ó. No lugar do... Eu vou botar o 220, que é o que está aqui na figura e na questão. 220 igual ao resistor equivalente vezes I. Dividi 220 por 110, encontrei 2 amperes. Depois que eu encontrar esse item aqui, eu vou lá para as resistências, a tensão, né? O que eu acho de tensão? U igual a R vezes I. Então, 10 vezes do 2 que eu achei aqui, que dá 20 volts. É a tensão nesse resistor, no resistor de 10 ohms. Aqui nós temos uma outra associação. Essa associação aqui, ela está em paralelos, ó. Vendo aí que está em paralelos. Quer que você determine a resistência equivalente do circuito. Na resistência equivalente da associação em paralelo, o resistor equivalente é o inverso. Então, 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Substituir, ó, um resistor equivalente igual a 1 sobre 10, que era o resistor 1, mais 1 sobre 15, resistor 2, mais 1 sobre 12, resistor 3. Aqui nós vamos tirar o menor múltiplo comum de 10, 15 e 12, que vai dar 60. Aí, o que você vai fazer? Divide 60 por 10, que dá 6, e multiplica por 1. 60 por 15, que dá 4, multiplica por 1. 4 vezes 1, 4. 60 por 12, que dá 5. 5 vezes 1, 5. Soma o numerador, 6 mais 4 mais 5, porque agora o denominador está igual. E faz meios pelos extremos, ó. 15 vezes resistor equivalente igual a 1 vezes 60. Logo, o resistor equivalente vai ser 60 dividido por 15, que vão dar 4 ohms. Na mesma pergunta, pede a DDP em cada resistor. A DDP em cada resistor é igual à tensão fornecida pela fonte, que lá diz que é 120 volts. Então, nós vamos dizer que o potencial 1 é 120, o potencial 2, que pode ser U também, é 120, o potencial 3 também é 120, já que a DDP na tensão é igual. Depois pede para você achar a corrente elétrica em cada resistor. Aplicando a lei de Ohm, nós temos que o U igual a R vezes I, logo o I fica V1 sobre R1. O V1, o VI e o V2 e o V3 são iguais, então você bota 120 dividido por 10, que dá 12, a intensidade 1 de corrente. A intensidade 2 vai ser U sobre R2, essa fórmula é a mesma, U igual a R vezes I, só já está mudada a posição, tá? Então, o V2 é 120 dividido por o R2, que é 15, deu 8. E no V3, 120 dividido por 12, que dá 10 amperes. Lembrando, essa fórmula aqui, ó, I igual a V1 sobre R1, é a mesma U igual a R vezes I. Só fiz inverter aqui a posição. Aí pede a corrente elétrica total. A corrente elétrica total é a soma das correntes individuais que nós encontramos. Então, nós encontramos uma 10, a outra 8 e a outra 12. Então, somando 10 mais 8 mais 12, vocês vão ter 30 amperes.